Olá pessoal, na sequência dos nossos papos, nossas conversas sobre saúde, hoje eu quero bater um papo com o Dr. Adriano, popularmente conhecido como Dr. Derrame, e vamos falar hoje sobre derrame, sobre AVC. Baseado em um projeto de lei que eu criei em 2019, juntamente com o vereador Figura, instituindo a Semana de Conscientização, de Prevenção ao AVC, nós vamos fazer uma conversa hoje bem legal, bem elucidativa, bem explicativa, falando um pouquinho sobre prevenção, sobre os riscos, sobre o que o derrame ocasiona na vida da pessoa. Eu tenho certeza que vão ser por volta de 10 minutos muito bons, de muita informação. Doutor, prazer mais uma vez estar contigo, participando de uma conversa sobre saúde. Você que já participou de outros eventos comigo, é sempre um prazer estar com você. O prazer é sempre meu estar aqui com você, viu? Doutor, a gente até estava conversando um pouco antes e a gente fala assim, principalmente do pessoal mais antigo, quando se fala em AVC, muitas pessoas não sabem o que é AVC, porque elas conheciam como derrame. Naquela época, inclusive, a minha avó teve derrame. Eu me lembro que eu era criança ainda, isso na década de 80, e ela faleceu em 87. E eu ia para o Paraná visitar ela e chegava lá, ela estava sempre sentada numa cadeira, aí ela levantava com dificuldade, ia mancando com a mão só no giral, que naquela época tinha giral, lavava a louça dela e foi passando com o tempo, ela foi decaindo. Em 87 ela veio morar aqui com a gente em Indaiatuba, e em 87 ela chegou a falecer. Mas esse tempo, até 87, ela viveu praticamente 12 anos em cima de uma cadeira. Não era uma cadeira de roda, era uma cadeira aquelas que tinha aquelas linhas, sabe? Ela viveu todo esse tempo em cima de uma cadeira. E foi naquele sofrimento, nós não tínhamos os recursos que nós tínhamos hoje. Hoje, nós temos muito mais recursos para tratar do AVC, para tratar do derrame, mas eu queria que você falasse, tipo assim, quais são, é possível prevenir, quais são os sintomas, o que acarreta quando a pessoa tem, de uma forma bem assim, para que as pessoas possam entender. Vamos lá, você até brincou por aí na questão do derrame, né? Meu apelido desde faculdade é Dr. Derrame, justamente por causa do nome, que é Adriano Vendimiati Cardoso, ficou Dr. AVC. Porque eu brincava que se eu fosse ser neuro, eu ia morrer de fome, né? Você imagina, teu pai chega no hospital e fala assim, né? Quem que vai cuidar do meu pai? Aí o Dr. AVC. Não tem outro, não? Então, por isso que eu não fui para neuro. Então, por isso derrame. Por isso que eu sou Dr. Derrame. Mas é importante, acho que a primeira coisa que tem que pensar, você falou da questão do nome derrame, o AVC, independente da nomenclatura, as pessoas têm que entender que o AVC, ele é o final de um processo. O problema está lá na ponta. Vamos falar que hoje tem tratamento, vamos falar que tem tratamento na hora que ele acontece, tem tratamento depois que ele acontece, como aconteceu com a sua avó, muita coisa se sabe mais hoje que não sabia antes, mas o problema está lá na ponta. Hoje, a doença que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares que se fala. Infarto e derrame. Porque são basicamente a mesma doença acontecendo em um local diferente. Na prática, ou na verdade, o AVC é um infarto da cabeça. Então, do mesmo jeito que você pode ter infarto do coração, você pode ter infarto do cérebro, infarto da perna, infarto do pulmão. O que é o infarto? É quando você tem uma artéria, um vaso que faz o sangue chegar no órgão e ele obstrui, ele entope, e o sangue não chega mais naquele lugar. Não chegou sangue naquele lugar, aquele tecido morre. É o coração, infarto do coração, cérebro, derrame. Então o problema, quando você fala de prevenção, como foi feito o seu projeto, que é muito bacana nesse sentido, é você entender que a coisa está lá atrás, está no cuidado da pressão alta, está no cuidado do diabetes, está no cuidado do colesterol. São essas doenças crônicas que são as doenças mais comuns do mundo hoje como um todo. Sedentarismo, o pessoal não pensa, mas é uma doença também. Obesidade, né? A questão do estresse, do cigarro, do álcool. Esses 5 são os principais fatores de risco para que você possa ter uma artéria inflamada, formando placa de colesterol, e essa placa pode estourar e entupir. Então, se você vai falar de verdade de prevenção de derrame, a prevenção do derrame é a prevenção do infarto, que é a prevenção de qualquer doença cardiovascular. Controlar a pressão, controlar a diabetes, diminuir peso e reduzir a obesidade, diminuir o sedentarismo, parar com o cigarro e com a bebida.
Basicamente isso. Prevenção de verdade é isso. Medicina do estilo de vida. Fazer as pessoas terem uma vida cada vez mais saudável. Então, todo e qualquer projeto de prevenção de verdade é aquele projeto que aumenta a conscientização da população para essas doenças. Gente, vamos descobrir se você tem pressão alta, tem diabetes, aquela coisa de pressão na praça, meça seu diabetes, fazer a pessoa ir para o posto de saúde, parar de ir no médico só quando está doente, começar a ir no médico para não ficar doente, que é o principal, né? Conscientização de atividade física, espaços dentro da cidade, como Indaiatuba, graças a Deus, tem muita coisa de incentivo ao esporte, incentivo à atividade física, né? Para todo mundo, às vezes, que não tem dinheiro para pagar uma academia ou não poder estar fazendo alguma coisa, e esse tipo de coisa, redução do tabagismo, redução do álcool e tudo mais. Perfeito. Isso é que é prevenção de verdade, tá? Então vamos supor daquele paciente que não teve essa sorte, não encontrou um projeto do Hélio, não encontrou o projeto de outro vereador que pudesse fazer ele controlar as doenças dele, se cuidar direito, e infelizmente ele está passando por um derrame, ou por um infarto do coração, coisa que vale. Primeira coisa, ele sabe reconhecer quando está acontecendo. E nessa hora que o derrame é perigoso. Porque às vezes você não vai ter dor, não é que nem um infarto que a pessoa tem dor no peito. O derrame vai fazer o quê? Aquela parte do cérebro que está morrendo para de funcionar. E daí vira loteria. Porque dependendo da parte do cérebro que para de funcionar, a pessoa vai ter um sintoma. Se parou de funcionar a parte da fala, ela não fala. Se parou de funcionar a parte que controla o braço fica bobo. Se parou de controlar a parte da visão, ele pode ficar cego. Se controlar a parte do equilíbrio, fica tonto. Então os sintomas podem ser vários. Os mais comuns, aí por estatística, é perda de força de um lado só do corpo, boca torta, dificuldade para falar. O paciente começou a ter qualquer um desses sintomas, tem que correr para o pronto-socorro. Doutor, me permite uma parte? Quando você falou da dificuldade de falar, o projeto de lei surgiu da ideia de um jovem que participou do Parlamento Jovem com a gente. Nós tínhamos um projeto na Câmara chamado Parlamento Jovem, e que nós vimos nas escolas, elegiam 12 vereadores, esses meninos e meninas iam lá, participavam de uma sessão simulada, como se fossem vereadores, e numa dessas sessões surgiu um menino chamado Carlos, estudava na Escola Maria Aparecida, e falou, eu tenho uma ideia de um projeto. Cada vereador apadrinhava um desses jovens, eu quero fazer um projeto de combate, prevenção ao derrame, porque o meu avô teve. E como que foi, Carlos? Não, eu estava chegando, eu quero ser neurologista. Então eu estudei um pouco sobre isso. Eu chegando em casa, meu avô estava junto e meu avô começou a falar mole. Eu falei, mãe, vamos levar o avô para o médico, ele está tendo um AVC. E a gente levou ele para o médico, de fato ele estava tendo um AVC. Assim como o Carlos, que identificou, às vezes as pessoas têm dificuldade para identificar, porque também ele é silencioso, né, doutor? Sim. Pode ser silencioso, né? Não é que pode ser silencioso. Ele é silencioso. Na maioria das vezes ele é, a pessoa, né, não sabe o que está acontecendo. Tanto que tem um acrônimo que é usado em muito lugar, que é o SAMU, entendeu? E que tem algumas variações e tudo mais tal, mas eles falam o seguinte, você pega uma pessoa que você acha que está com derrame, SAMU para lembrar do SAMU, do 92. Você pede para ele dar um sorriso, e você vai ver que a boca da pessoa está torta e não está saindo direito. Você pede para ele te dar um abraço, e você percebe às vezes que um braço está mais caído que o outro, ou que ele não está conseguindo abraçar você com a força completa. Você pede para ele mensagem ou música, falam às vezes, né, para a pessoa tentar falar alguma coisa ou ler uma mensagem, e a pessoa não está conseguindo. Teve um desses três problemas, qual que é urgência? Leva para o pronto-socorro. E aí que é a parte fundamental. Quando a gente está falando de derrame, o tempo ele é fundamental, mais até que no infarto. Então, quando a pessoa está tendo um AVC, né, um derrame, geralmente, e aqui a gente está falando do derrame isquêmico, depois a gente pode falar um pouquinho do hemorrágico, né, cada minuto conta. Então, você tem uma pessoa da sua família que está tendo qualquer sintoma, você acha que pode ser um derrame, pode ser que na verdade ele esteja com uma infecção de urina, por isso que ele está tonto, pode ser qualquer outra coisa, leva para o pronto-socorro, e cada hora conta. Aqui em Indaiatuba, no Oliveira Camargo, tem um protocolo feito para quando um paciente chega no pronto-socorro e é suspeita de derrame, toda a equipe, residente, internos aqui da Unimax, estão sendo treinados para poder fazer um score, uma avaliação e saber se aquilo é um derrame ou não. Identificou a suspeita, vai de urgência para tomografia, faz tomografia, identificou, você tem um período curto, de 3, geralmente a 6 horas, alguns protocolos já falam de 12 horas, mas 3 a 6 horas para você poder pegar e fazer uma medicação para dissolver coágulos e fazer o fluxo de sangue voltar a andar. Ontem mesmo, teve um senhor aqui da Indaiatuba, eu não vou lembrar o nome também, não é uma coisa para divulgar, mas que ele é corretor de imóveis,
familiar de uma médica que ele chegou lá justamente com uma dificuldade de entender o que as pessoas falavam. Em 2 horas foi feito o diagnóstico SUS. 2 horas foi feita a trombólise, que se dissolve o coágulo. A hora que eu cheguei, ele estava conversando como se nada tivesse acontecido. Então foi conseguido, por causa da urgência de o pessoal ter pensado, ter levado para os gols, reverter completamente o derrame dele. Não é realidade. Muitas vezes o paciente passa isso na madrugada, não quer contar para a família. Quando a família percebe, já passou 8 horas. Ou o paciente acorda dessa maneira, não dá para saber que hora da madrugada começou. Ou, de novo, a família segura um pouco, fala, vamos ver se melhora, para levar para o hospital. Então primeira coisa, quando está acontecendo o derrame, é correr para o hospital. Pode não ser, pode ser chegue lá e descubram que não é. Mas é melhor levar e não precisar do que precisar e não levar. Doutor, a gente falou do que acomete e as sequelas, doutor. Então, porque alguns afetam a fala, outros é o lado direito, é o lado esquerdo. Sim. Como que é? Então, como eu disse, os mais comuns envolvem tanto a parte da face quanto a parte motora, são os mais comuns. Existem outros que pegam outras coisas, tudo mais, mas o que é importante de todo esse processo, né? A partir do que teve um derrame, o déficit está instalado, perdeu força, ou porque chegou tarde demais, não deu para fazer a trombólise, ou porque realmente era um derrame tão extenso que você conseguiu só reduzir um pouco, o que é o foco do tratamento, o que hoje consegue fazer que pessoas como a sua avó consigam voltar a andar novamente? Fisioterapia. Fisioterapia. Hoje em dia só tem 3 tratamentos pós-derrame, que são fundamentais. Fisioterapia, fisioterapia e fisioterapia. Você pode colocar que tem, lógico, que tem a fonoaudiologia, mas ela vai fazer a fisioterapia fonoaudiológica, para aquele paciente que tem dificuldade de falar, voltar a falar, ou até voltar a engolir. Porque quando mexe com a fala, também pode mexer com a deglutição. Nesse aspecto, a fono é fundamental. Mas o principal é a fisioterapia. E aqui em Indaiatuba nós temos um centro de fisioterapia, Isso, o DEREFIM, e que você vê pacientes assim, que em outros municípios, outras cidades, ficariam assim, delegados a uma cadeira de rodas, voltar a andar, porque você tem não só o atendimento lá, como atendimento pelo SUS, na casa, no domicílio dos pacientes. Eu acompanhei a questão de fisioterapia domiciliar, faz toda a diferença do mundo. A fisioterapia precoce e intensa, você pega um paciente que antes ficaria acamado e, dependendo da situação, botar até ele de pé andando. Perfeito, doutor. A gente está falando um pouquinho do derrame, falando do AVC, mas como o doutor disse, eu até falo para as pessoas que eu acho que o ideal seria que em todos os nossos consultórios, todo posto de saúde tivesse um nutricionista. Que o paciente saísse do consultório da clínica médica e passasse com a nutricionista, porque tudo envolve alimentação, envolve a questão da bebida, estilo de vida. E nós, principalmente nós homens, que até a gente fala sempre que os homens acabam sendo mais acometidos que as mulheres, a gente não se atenta muito para essas coisas. Eu estou fazendo academia agora, viu, pessoal? Mas é mais para estar mantendo, não é para ficar forte. Questão de saúde. Questão de saúde. Mas é muito bonito, não. Mas é muito importante a gente trabalhar muito com essa prevenção. E a gente, às vezes, não sei se nós somos falhos quando a gente fala em prevenção, não sei se a gente, às vezes, não fala, mas as pessoas não... Eu falei, olha, o maior problema é o seguinte, as pessoas acham que elas têm que ir no médico quando estão doentes. Tem que ir no médico para deixar de ser doente. O mais importante do paciente não é o que ele faz na hora que ele entra no consultório, na hora que ele sai. É o dia a dia dele, sabe? É o que a gente fala, do mesmo jeito que a gente fala quando é de religioso, que não adianta ir para a igreja no domingo, pedir perdão para Deus, ser uma pessoa religiosa, pagar o dízimo, e de segunda a sexta só fazer o trabalho do capeta, entendeu? Não adianta nada. Do mesmo jeito, não adianta a hora que você chega no médico, você vai lá e anota. Eu falo, e no dia a dia a pessoa não faz a lição de casa. O fundamental é a lição de casa. É o que é cuidar da doença. Como eu disse, o derrame é o final do processo, sabe? É que nem uma separação. Um casal que resolve separar não é naquele dia, não é aquela briga, não é aquela mancha de batom no colarinho, é todo um processo, é toda uma coisa que foi levar aquilo. Então você tem que construir a sua saúde. Você quer evitar o infarto e o derrame, e você não sabe que você vai ter, controla a tua pressão, controla o seu diabetes, muda a sua dieta, muda o seu estilo de vida, vai fazer atividade física. Atividade física não como se disse, é luxo. Não é ir para academia, você pode fazer caminhada todos os dias. Sim, você pode pegar perto da sua casa em Indaiatuba, tem essa qualidade. Você tem um parque ecológico bonito, você tem locais excelentes para se praticar atividade física. Todo final de semana você pode ir no parque do Mini para andar de bicicleta. Gente, feito é melhor que perfeito, tá? Então, quer dizer, é melhor fazer qualquer coisa do que não fazer coisa. Não vou fazer caminhada, não vou andar no Mirim, porque é uma vez na semana. É melhor você uma vez na semana andar lá de bicicleta no Mirim do que não fazer nada.
entendeu? Sim. Então, feito é melhor que perfeito. Muda a sua vida, porque tem muita gente que está vendo esse vídeo aqui que vai ter um derrame e não está sabendo. E se você mudar a sua vida hoje, pode ser que você, graças a Deus, entendeu? Você nunca passe por isso. Doutor, a gente falou aqui, eu falei da minha avó que teve um derrame lá há 30, 40, nossa, faz tempo, hein? Mais de 40 anos atrás. A gente não dá para mensurar a incidência de derrames de AVCs naquela época. Nos dias atuais, tem uma incidência muito grande? Que eu posso falar porque o que a gente imagina é que os meios de informação estão muito maiores. Hoje eu tenho certeza que você prescreve uma medicação, a pessoa chega em casa, vai lá no Google, já sabe tudo sobre a medicação. Tá sentindo uma dor aqui, eu costumo brincar que antes de você tinha uma dor aqui no meio, chamava de espinhela caída. E eu lembro que eu estava no hospital de uma vez, chegou uma senhora lá, seu Hélio, eu tô com uma dor aqui, eu falei, Sinira, eu acho que é a espinhela caída. O que você faz? Pega no umbral da porta, sobe 3 vezes. Não vai seguir isso não, gente, não vai seguir, porque a Sinira seguiu e fez o exercício da espinhela caída. Então, muitas vezes, é o que você estava falando, não é você chegar no consultório e falar, você está com isso, então você vai tomar essa medicação, a pessoa toma medicação 2 ou 3 dias, depois ela não toma mais. Então, e quando se prescreve, você tem que tomar 7 dias de antibiótico, são 7 dias de antibiótico. Quando o médico fala assim, viu, você precisa diminuir o sal, você precisa diminuir o óleo, não é chegar no final de semana e se esbaldar na carne gordurosa. Eu gosto de um churrasco, eu também gosto, mas tudo tem que ter um certo limite. Porque depois que a doença está acometida, o tratamento é bem mais complicado do que a prevenção. Você falou de incidência, o que a gente sabe hoje é que, como eu disse, a doença que mais mata no mundo é cardiovascular. No Brasil, são 1.100 pessoas por dia que morrem de infarto e derrame. O total de quantas pessoas têm derrame no Brasil por dia é um número absurdo. Eu nem vou saber qual é a estatística principal hoje, mas para dizer que 1.100 morre dessa doença. E como eu disse, é uma loteria. A doença que te levou a ter o derrame é a doença que te levou a ter o infarto, é a doença que te levou, às vezes, a ter uma obstrução da perna e ter que amputar uma perna, né? Então, o problema é que, tipo assim, você não evita só o derrame. Se você faz a lição de casa, você evita todas essas doenças. Então, você está evitando muito mais do que isso aí. Doutor, você falou que do AVC isquêmico, você ia falar do AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, tipo aquele que dá lapso de memória? Não. O AVC isquêmico, mais uma vez, é obstrução da artéria. Certo. Em alguns casos pode acontecer um outro tipo de AVC, mas daí é mais raro e mais específico. E seria, na verdade, um sangramento dentro da cabeça. Daí que também vem a palavra de derrame, que seria o AVC hemorrágico. Nesses casos, ele é mais específico e está relacionado ou a aneurismas, a pessoa nasceu com aneurisma ou formou também diabetes, hipertensão, cigarro, pode fazer placa de colesterol, o sangue turbilhona e forma um aneurisma. Meu pai teve um aneurisma de artéria da cabeça por causa de cigarro, operou, mas estava planejado para ter um AVC hemorrágico se não tivesse feito isso aí. Então, de novo, são as mesmas doenças, mas é mais raro. Aneurisma e outros tipos de malformação. Então, quando a pessoa tem um AVC, olhando, examinando, você não sabe o que é. A única coisa que diz se é isquêmico ou se é hemorrágico é a tomografia. Tanto que quando chega na UPA, a gente não pode começar a fazer esse tratamento, porque só depois da tomografia que tem que fazer. E por isso que tem essa comunicação muito boa entre a UPA e a OC para transferir todas as suspeitas de AVC. Tá? Pelo quadro clínico não tem como saber. Geralmente, mas não quer dizer que é todo mundo, o hemorrágico costuma ser mais grave. Geralmente. Mas você só vai saber depois do exame. Entendi. E o hemorrágico, só para o pessoal saber, tratamento daí geralmente é cirurgia. Tem que realmente ir lá e abrir a cabeça para fechar o que está sangrando. Então dá para prevenir o AVC, doutor? Dá para prevenir o AVC e prevenir muito mais coisas se cuidar. Perfeito. Eu quero agradecer você, Adriano. Eu sempre sei, quando a gente conversa, o papo é agradável. A gente acaba saindo um pouquinho, mas é uma forma também de manter as pessoas ali ligadas assistindo. De agradecer ao Carlos, que deu essa ideia para nós atrás, tanto para eu quanto o vereador Figura, que fizemos o projeto. E hoje podemos passar algumas informações para vocês, ter passado algumas informações importantes, mas mais importante que você receber informação e você ter consciência da prevenção, do combate, é você realmente escutar e se cuidar, para que você possa viver mais e o doutor Adriano não tenha que te atender lá no pronto-socorro numa hora que você chegar lá passando mal, ele tem que correr com você para uma UTI ou coisa parecida. Então, vamos se prevenir. Esse é o único derrame que você quer da sua vida, sou eu. O outro você não quer não.